a todos a partir do dia 10 de junho. Então, eu convidei aqui para participar desse webinar o Felipe Nascimem, recém-chegado ao BBCE, responsável pela parte de produtos, e que vai contar um pouquinho aqui da história dele. O Alan de Genaro, que é o nosso consultor, que a gente trabalhou muito próximo para a construção dessa curva. E, com muito prazer, aqui também o Rodrigo Violaro, que, além de cliente e membro do Comitê de Produtos, também, através da Estima, é acionista do BBCE. Queria agradecer a todos vocês por ter atendido esse convite, principalmente aí, Alan e Rodrigo. É um prazer muito grande para a gente estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de começar que vocês se apresentassem, depois a gente endereça as perguntas, lembrando que tem essa ferramenta de Q&A aqui, que as pessoas podem endereçar as perguntas e a gente vai selecionando aqui, na medida do possível, respondendo a todas elas. Tá? Então, por ordem alfabética, se você quiser começar, Alan, por favor. Claro. Aí você se apresenta, depois a gente entra nos temas específicos. Obrigado. Legal. Não, obrigado, Rato, Nascimem, pelo convite e poder participar. Eu sou o Alan de Genaro, hoje eu sou professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas, atuo como consultor e tive o prazer de poder colaborar aqui com o BBCE no desenvolvimento dessa metodologia. E minha área de especialidade é a parte de gerenciamento de risco e modelos quantitativos. Ótimo. Vou fazer a referência aqui para o cliente, tá, Felipe? Violaro, por favor, cara. Legal. Bom, primeiro agradecer a BBCE do convite. Na verdade, a minha formação é de economista, me formei em 97, logo depois parti para trabalhar no mercado financeiro, na Bovespa, depois num banco. Em 2001, no meio do racionamento, entrei no setor de energia, um momento muito propício para cuidar de risco na época, numa trading de um grande grupo, do Grupo EDP. Logo depois, acabei indo para a Electro, CPFL. Depois, fiz uma passagem pela Swiss Re, uma seguradora suíça. E em 2017, o Érico Melo e a Dani Alcaro me convidaram para formar a Estima Energia, para participar como sócio fundador. Nós fundamos a Estima Energia em 2017 e, graças a Deus, estamos aqui até hoje, contribuindo com o BBCE e com o mercado como um todo. Obrigado, Violaro. Felipe? Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado e é um prazer também aqui com vocês. Obrigado pela presença, Alan e Rodrigo. Um prazer enorme estar com vocês aqui com a gente no bate-papo de hoje. Bom, eu estou 15 anos de mercado financeiro, comecei aí em tesouraria de banco, atuei bastante no mundo de derivativo e desde então venho nessa atividade. Passei por infraestrutura, né, as casas CETIP e B3, e estou chegando aqui, recém-chegado ao time, me juntando ao time da BBCE, espero poder de fato contribuir, trazer um pouco dessa experiência, auxiliar no desenvolvimento e crescimento desse mercado. O Violaro comentou aí que entrou, né, num momento difícil para o setor de energia, e acho que está aí há 2 décadas de muito sucesso, e eu estou me juntando aqui também num momento, não especificamente de uma crise de energia, mas que o setor também sofre, assim como vários outros aqui, um pouquinho do impacto da demanda, em um momento bastante difícil, e eu espero que consiga ter o mesmo sucesso aí que o Violaro teve na jornada, a gente consiga trazer aqui para somar aí no mercado e ajudar, junto com a BBCE, a construir esse mercado para vocês, né? Obrigado, Felipe. Vou começar com você, Felipe. Acho que é importante a gente, que também vem de mercado financeiro, né, assim como o Violaro, falar um pouquinho sobre qual é o conceito da curva de preço, como é que a gente entende a importância dessa curva, como é que ela já é utilizada, né, para outros mercados, mercado financeiro principalmente. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, depois eu passo a palavra para o Alan e falar. Legal. Bom, vamos lá. Acho que é importante mesmo, né, Rato, como você colocou, acho que é importante trazer um pouquinho aqui do pano de fundo, né, por que a gente fala de uma curva, qual que é a importância disso no processo e qual
o que a gente traz, né, de referência do mercado financeiro que a gente pode usar aqui, certamente os conceitos aqui vão propiciar o crescimento e o desenvolvimento aqui no mercado de energia, em especial no momento em que nós estamos trazendo aqui, desenvolvendo o mercado de instrumentos financeiros para o mundo de energia. Quando a gente fala de curva, né, é para garantir que todos nós estejamos aqui na mesma página, acho que nem todos estão nos ouvindo, eventualmente estão habituados a olhar para frente. Então, quando a gente fala de curva, estamos falando muito olhar para frente, né, o olhar para o futuro. E olhar para o futuro no sentido de termos ali a expectativa do que teremos em termos de referência para preço dos ativos no futuro. No mercado financeiro, é muito comum se falar da curva olhando para a curva de juros, né? O player tradicional do sistema financeiro, né, o intermediador clássico do processo, é o banco, né? Então, o que um banco faz quando ele efetivamente vai emprestar dinheiro, vai estar juntando um poupador ali, somando a outra ponta, que é um tomador de recursos, né? Ele precisa precificar o dinheiro no tempo, entregar recursos para aquele tomador, né? E de que forma ele faz isso? Não é razoável, né? Não seria razoável olharmos aqui para uma taxa de juros de curto prazo, para olhar, por exemplo, uma taxa básica, uma Selic, né? No momento para entregar dinheiro de longo prazo para um tomador, né? Então, como que o banco faz isso, né? Na verdade, o mercado, né, a partir da expectativa do que se tem de taxa de juros que será cobrada no futuro, né, ao longo do tempo, e para cada tempo, dado que o mercado efetivamente negocia contratos de juros para vértices longos, então os bancos eles olham para esta curva, né, eles olham para essa expectativa de preços futuros e, a depender do prazo que vai efetivamente entregar recursos ao tomador, ele vai precificar a taxa de juros a partir desta referência. Então essa é a ideia da composição de uma curva futura, né, o que a gente chama de estrutura a termo de juros, tá? Então, no final das contas, é nada mais, nada menos do que uma somatória de expectativa de juros futuro para o mercado. Indo um pouquinho além, né, como o mercado financeiro nesse sentido já é bastante maduro, na verdade, essa composição de curva futura, ela já propiciou ao mercado, né, que se tivessem subprodutos, que são os derivativos de juros. E esses derivativos negociados para nos vértices longos dessa curva, eles acabam por trazer efetivamente os próprios instrumentos derivativos, eles acabam por trazer uma nova referência de preço para o mercado. Então é aqui que a gente pretende chegar, né? Acho que o mercado de energia, de fato, está começando, né? Está entrando agora, e a gente vai trazer esse conceito para o mundo da energia. E nós vamos trazer isso dando um primeiro passo. E esse primeiro passo está muito pautado nas negociações no mercado livre de energia, nas negociações físicas, né, da entrega física, para vértices longos, e a partir dessas negociações a ideia é se compor uma curva de preço para que se permita ter melhor referência de preço para o mercado, e daí teremos certamente aí o desenvolvimento de subprodutos, que é exatamente o momento em que se encontra hoje o mundo aí do mercado financeiro, tá? Então, esse é um pouquinho da ideia de se ter uma curva, a usabilidade da curva e como que ela é utilizada no mercado financeiro. Tem vários pormenores aqui, acho que nós podemos olhar para isso na perspectiva dos players desse mercado, na perspectiva de infraestrutura desse mercado e de transparência de preço, né? Ou melhor, eu até resumiria aqui, né? Acho que olhar isso no processo de formação de preço dos ativos. Mas eu vou deixar para a gente destrinchar esses pontos aqui adiante. Acho que, por enquanto, eu vou guardar aqui essa introdução inicial para que a gente tenha um conceito aí, um primeiro passo aqui no que seria efetivamente uma curva e como, de fato, ela se constrói no tempo. Obrigado, Felipe. Pegando um pouco o teu gancho, falando de expectativa de preço, né? Para ter expectativa, a gente precisa ter informação, né? E nem sempre essas informações elas vêm de uma única fonte, né? E aí, já passando um pouco a bola aqui para o Alan, eu queria que ele comentasse um pouquinho qual que é o melhor processo de formação de uma curva, como que a gente deveria tratar os dados, o que realmente conta para essa curva, porque é uma questão realmente de saber se aquela expectativa é realmente a expectativa de mercado.
Então, como é que a gente consegue garantir que aquela expectativa é a expectativa de mercado? E como é que a gente trabalha com essas informações? O que deve ser levado em consideração? O que deve ser privilegiado em termos de informações para a formação de uma curva que efetivamente seja utilizada pelo mercado? Tá no mudo, Alan. Legal. Acho que essa discussão ela tem tanto um olhar acadêmico quanto prático sobre esse tema, né? E nem sempre esses dois olhares eles são convergentes, né? Mas em alguns casos como esse, tanto as pesquisas que são conduzidas e o foco prático do seu uso, eles estão muito alinhados, né? E o fato gerador de tudo isso foi, o caso conhecido no mercado financeiro, foi a manipulação da LIBOR, né? Então, a LIBOR, poxa, a taxa de referência mais conhecida do mundo, ela acabou sendo manipulada e isso fez com que reguladores em N jurisdições não medissem esforço para tentar evitar que isso acontecesse novamente. E nesse sentido, o próprio Financial Stability Board, ele trouxe um grupo de trabalho dentro dele, onde ele tentou entender critérios para que você consiga fazer fixing, né, formação de fixing para liquidação de contratos ou de outros produtos que fossem o menos susceptíveis à manipulação, tá? Então, esse foi o pano de fundo e algumas das conclusões que eles chegaram é que para evitar a manipulação, você tem que priorizar sempre que possível o negócio, preços transacionais. Ou seja, preços transacionais, eles ainda com todas as críticas você pode falar, mas esse vencimento tem pouco negócio, aqui foi pouco, um volume pequeno, ele de fato é a concretização da sua expectativa. Eu acho que algo está barato, eu compro, acho que algo está caro, eu vendo, e consequentemente você vai transferir recursos de maneira concreta nesse mercado e a sua expectativa representa em termos monetários, uma aposta, né? Não é meramente uma indicação. Eu acho ou eu quero que seja isso, porque se isso acontecer, eu tenho algum benefício. Então, isso eu acho que é um grande pano de fundo. Eu acho que sempre e aí quando você traz com o conceito aqui da curva forward do BBCE, eu acho que uma das coisas que ela deve ter uma prevalecência de uso de negócios, né? Ou seja, você ter existe uma máxima, eu também trabalhei anos no mercado financeiro, que o mercado é soberano. Então, quando aquele preço ele chega, uma parte disposta a comprar, outra está disposta a vender, houve uma transação, aquele é um preço, ele é uma referência, né? É óbvio que se soma a isso também toda a preocupação de que duas partes elas possam manipular um preço de maneira transacional, né? Ou seja, também não seria novidade nenhuma dizer que uma parte comprou e outra parte vendeu a preços praticamente fora de mercado. E aí, o que você também espera é ter uma governança de supervisão dessa informação, ou seja, quais negócios são bons, né? Nem todo negócio ele é bom. Se você sempre prefere negócios, mas você também tem que ter um olhar crítico sobre quais negócios você tem, e aí o conceito de você ter os chamados negócios válidos, né? Onde você tem, olha, volume significativo, aonde não eram partes relacionadas que transacionaram, aonde uma oferta que ficou em tela ela tenha ficado um tempo mínimo ali de exibição para que quem quisesse agredir aquela oferta tivesse oportunidade. Então, são todos mecanismos que você constrói para que você tenha o máximo de certeza de que aquela informação, ela como o Nassi bem colocou, ela é representativa do mercado, ela é uma expectativa. Na verdade, toda a curva forward, ela é sempre uma expectativa, ela não será o preço lá na frente, é hoje a expectativa que os agentes têm do que deve ser o preço no futuro. E o papel, ao construir uma curva como essa, é servir como sinalizador e garantir que nenhum agente mal intencionado que queira manipular, ele possa usar o mercado, que é essa referência, de maneira a prejudicar o bom funcionamento do mercado como um todo. Então, eu acho que, pensando assim conceitualmente, e não é sempre que as discussões acadêmicas estão tão próximas das discussões práticas,
mas esse é um caso onde eu vejo uma aproximação, assim, tem uma quantidade grande de pesquisadores bastante sêniores que fizeram, se debruçaram, em especial em função da manipulação da LIBOR, né? Então, para tentar evitar que isso, e as principais recomendações que eles trazem são essa priorização para negócios, né? Você ter, e aí negócio, você está falando de médias ponderadas, ou seja, tem preços com volume muito pequeno, eles têm uma representatividade menor do que um preço com volume muito grande. Então, o critério, né, de médias ponderadas, né, o VWAP, ele costuma ser um dos mais indicados para isso. E soma-se a isso o quê? Você ter controles, né, negócios muito pequenos ou variações de preço muito grandes passam a ser excluídos, né, normalmente ficam aí com a expressão de serem outliers, mas eles podem distorcer a curva. Eventualmente, nos cenários onde você não teve negócio, você ainda assim precisa ter uma formação de preço, você caminha para um segundo nível, por exemplo, ofertas. E, novamente, aí as boas práticas dizem, não é qualquer oferta, é uma oferta que ficou por um mínimo tanto tempo em tela para que o mercado como um todo pudesse agredi-la, um volume mínimo, né? Novamente, que a pessoa não coloque uma quantidade muito pequena por uma fração de tempo e aquela oferta ela seja válida e possa impactar todo um estoque de ativos que são marcados a mercados em relação a ela. E aí, por último, quando você não tem negócios, você não tem ofertas, aí você tende a ir para um modelo de informantes, né? Um pool de informantes, onde você recorre a eles como terceira opção para que seja uma formação de preço. Se você precisa, você consulta um número mínimo de informantes, faz algum tratamento para evitar também que exista alguma movimentação não adequada de mercado. E, basicamente, você pode colocar, por exemplo, também algum modelo teórico, né? Em mercado de energia é mais difícil você ter algumas relações que o mercado financeiro são fáceis, né? De interpolação, extrapolação. O mercado de energia é um pouco mais complexo, mas eu diria que são esses 4 grandes grupos e diria que o principal seria negócios, ofertas, aí você tem pool de informantes e modelos teóricos na última categoria. Acho que é isso, um apanhadão. Acho que é importante ressaltar isso, quer dizer, quanto mais baseada em negócios uma curva for e não coleta de preços, né? Porque, como você lembrou bem, eu estava na época também no mercado financeiro, a LIBOR era nada mais do que uma coleta de preços e os problemas que aconteceram foram exatamente esse, né? De manipulação. E por que isso afeta, né? Porque eu acho que já passando a bola para o Violário, né? Porque o mercado utiliza essa referência de preço para várias coisas, né? Com certeza. Marcação dos seus books, enfim, para avaliação de risco de crédito e tudo mais. Então, queria aproveitar esse gancho aí para passar para o Violário também para falar da importância de uma curva para o mercado e principalmente de uma curva que tenha uma referência de preços real, né? Legal. Bom, eu acho assim, vou começar pela importância de uma curva para o mercado de energia. Eu diria que o primeiro item talvez seja a principal função da curva de preço, você ter uma referência, mais uma referência para apurar ao final do dia se aquela estratégia de trading sua deu certo ou deu errado. No fundo, acho que a maioria das casas do setor elétrico já fazem uma marcação de preço, uma curva ao final de cada dia. E o que o BBCE vem fazer aqui é colocar mais um pouco de pimenta no olho aqui, mais uma referência de preço para a gente usar e apurar no final do dia se o seu PNL está positivo ou está negativo para aquela estratégia apurada durante o dia. Eu acho que essa referência de preço, além de ter uma melhoria na formação das curvas internas das casas, vai acabar servindo também para os relatórios de auditoria. Hoje em dia, todas as comercializadoras, pelo menos, são obrigadas a fazer a marcação dos contratos futuros. Eu vejo que na auditoria o pessoal fica um pouco sem referência de onde olhar, e eu acho que a curva do BBCE vai acabar ocupando esse espaço que hoje tem no mercado para a marcação do book futuro das comercializadoras. Do ponto de vista de crédito, de quem faz análise de crédito, aqui no caso da Estima,
Isso é muito bom, porque a gente começa a acreditar que aquelas casas, aqueles balanços que a gente está enxergando, foram marcados contra, pelo menos majoritariamente, contra a mesma curva. O que é bom, assim, do ponto de vista de você crer naqueles números que estão sendo mostrados. O segundo item que eu diria que é importante para o mercado de energia na verdade, o próprio histórico consistente de uma curva de preços crível faz com que você tenha uma boa referência de preços de mercado histórico, o que possibilita você fazer modelos de risco mais robustos. O modelo de risco ele só vai te responder 100% daquilo que você quer se você puder averiguar a volatilidade em cada um dos vértices e saber a correlação também de cada um dos produtos que você está marcando naquela curva. E numa discussão de que a gente vê algumas comercializadoras até quebrando, essa discussão de risco que foi muito latente em 2019, é importante que o BBCE forneça essa curva para o mercado para que todos tenham uma referência, ou pelo menos alguma parte do instrumental para poder fazer seu próprio modelo de risco internamente. Eu diria que também, do ponto de vista estratégico do próprio BBCE, você fornecer essa curva de preços para o mercado é importante pensando no futuro do BBCE, como que a gente pode estar como mercado daqui a alguns anos. Pensando que a gente pode evoluir lá na frente para uma clearing, para uma contraparte central de contratos. Então, se você hoje já tem a tela sendo muito representativas, ou o próprio BBCE sendo muito representativa dos traders do mercado de energia, associado com essa marcação de preços histórica que você mesmo já vai ter, você consegue ter uma ideia, então, do risco sistêmico, olhando a carteira de todo mundo que fechou o contrato com você, dentro do BBCE. Isso talvez seja o passo zero, é o princípio de você conseguir, pelo menos, mensurar o tamanho que você tem que ter de patrimônio na sua clearing. Você conseguindo mensurar isso já é um passo gigantesco no direcionamento correto para a redução de risco sistêmico do mercado de energia. E talvez um último item que eu tinha reservado para conversar aqui é que com uma curva de preços, você permite que você desenvolva outros produtos. Tendo, por exemplo, um terceiro fornecendo uma curva de preço bem aceita pelo mercado, você permite com que os agentes comecem a negociar entre si com base e para liquidar contra aquela curva de preço. Você pode fazer produtos, por exemplo, swap de segundo TRI com terceiro TRI, pensando em daqui uma semana você liquidar um produto contra a curva de preço estabelecida do BBCE. Então, são inúmeras possibilidades que você pode fazer em termos de produto, tendo alguém como o BBCE fornecer uma curva sem viés, independente para o mercado e com uma metodologia crível. Eu acho que a princípio, eu vejo que essas são as possibilidades ou os benefícios que a curva de preço pode trazer para o mercado de energia e melhorar com que o ambiente de negócio seja mais saudável e robusto para todos os participantes. Ótimo, você mencionou umas coisas importantes, né? Entre elas a questão dos dados, não só os dados das operações reais, que a gente já tem eles hoje, como os dados históricos, né? O BBC atua no mercado aí desde 2012, então nós temos aí um track record importante desses dados, e esses dados, logicamente, ajudam muito a gente a construir essa curva, né? Eu queria pedir para o Alan comentar um pouquinho do que o Rodrigo colocou e também aproveitar para falar um pouco de derivativos, né? Você foi diretor de risco lá da BMF-Bovespa, depois da CETIP, e como é que você acredita que o derivativo pode contribuir para melhorar ainda mais essa curva, principalmente no item que o mercado carece muito, que é o alongamento, né? As operações mais longas, uma referência de preço para as operações mais longas, que hoje o maior volume, né, a liquidez ela está muito mais no curto. Como que você
pode, como você enxerga, né, o mercado de derivativos ajudando nessa direção? Eu acho que são esforços que se somam, né, Rato? Eu vejo, assim, ao interagir mais com vocês aí no BBCE sobre o mercado de energia, eu vi uma dicotomia que existia entre preço e produto, né? Então, muitas vezes o que o agente quer, ele quer uma proteção de preço, né? Um trader, muitas vezes, ele não quer ter uma commodity ou ele não quer ter uma moeda, ele quer se proteger de uma variação de preço, né? Então, isso aqui remonta o passado na minha cabeça, quando o Brasil ainda emitia NTN-D, né? Notas do Tesouro Nacional Série D, a emissão era atrelada a câmbio, né? Então, era um mecanismo, à época, que se permitia a variação cambial, que era o que o mercado queria para se proteger do risco dólar, né? E aí se viu que é um produto que toda vez que o dólar se desvalorizasse, o real se desvalorizasse, o notional, a dívida aumentava abruptamente. Isso não era, para a gestão de dívida, era um grande problema. Aí falou, bom, o que o mercado quer? Ele quer proteção de câmbio. Então, a gente desassocia o financiamento da dívida, a gente emite uma dívida, por exemplo, um juros nominal, LTN, NTNF, e oferece o produto swap cambial, né? E é o produto que o Banco Central desenhou à época com a BMF Bovespa, então só BMF, para ter esse casamento entre a necessidade do gerenciamento de risco, que era o swap, né, proteção cambial, da financiamento da dívida pública que ele fez com o Tesouro. Então, eu acho que o que o mercado de energia hoje está vivenciando um pouco é ainda essa combinação, ou seja, você tem o principal, a energia sendo transacionada, e tem entes que desejam ter a exposição ou gerenciamento de risco de preço e não necessariamente comprar ou vender energia, né? Quando você quer atrair um investidor, um ente do mercado financeiro que não queira necessariamente ter a energia, uma boa curva de preço ela é importante, porque é nela que ele vai basear suas decisões. Ou está caro ou está barato, vou liquidar minha posição, né? Se você leva até o vencimento, você normalmente se liquida pelo fixing da taxa spot, mas para o investidor que está disposto a assumir risco ou que ele quer apenas variação de preço, como a gente costuma dizer, ele tem que ter a prerrogativa de poder sair a mercado a qualquer momento. E muitas vezes sair a mercado a qualquer momento é liquidar contra uma curva de referência. Então, essa curva de referência do BBCE sendo aceita, sendo a referência de mercado, isso facilita. E isso, naturalmente, você consegue ter um alongamento da curva, né? Então, novamente, até poucos anos atrás, você falava em longo prazo de juros no Brasil, era 2 anos, né? Você tem curva emitida com 30 anos, com negócio. Então, eu acho que é um processo evolutivo, mas para que você consiga evoluir até lá, você tem que ter esses mecanismos. Ou seja, primeiro, eu vejo essa desassociação entre aqueles que querem negociar energia, propriamente receber energia ou entregar energia, daqueles que querem simplesmente negociar a variação de preço da energia, né? E quando você faz essa desassociação, esse segundo grupo ele não está no dia a dia da formação de preço de energia. Então, ele vai buscar uma curva de juros, uma curva de preço que vai nortear a sua marcação a mercado ou a tomada de mais ou menos risco em determinados pontos da curva ou em determinados produtos, né? E isso, naturalmente, você gera um processo que você vai alongando. Então, no começo você tem 1 ano até de negócios que estão sendo negociados, num segundo momento você começa a ter 1 ano e meio, porque o player ele entende que a formação de preço está bem feita, ou seja, é mais fácil você imaginar o que acontece em 1 dia, 1 mês, do que 5, 6 anos à frente. Então, conforme ele entenda que isso é um mecanismo crível de formação de preço, ele vai naturalmente estendendo, mas é um processo conjunto, ou seja, você está desassociando a negociação da energia da negociação do risco energia ou a estratégia envolvendo variação de preço de energia. E ao fazer isso, uma boa referência de preço é fundamental. E essa combinação faz com que o agente acabe estendendo o seu prazo de negociação, né? É assim mais ou menos como eu vejo. Eu acho que é um processo que ele vai sendo construído dessa maneira, e eu acho que
que as iniciativas que o BBCA tem feito, acho que estão todas alinhadas, como o Rodrigo colocou, a visão de longo prazo que vocês têm trabalhado. Legal, fique à vontade aí, o Felipe e o Violaro, para comentar. Acho que vale, Violaro, se você puder falar um pouquinho dessa expectativa do mercado de derivativos, né, a visão de vocês aí como clientes e, obviamente, para a formação de preço também, né? Tá bem. A gente na Estima tem uma visão bem positiva quanto ao desenvolvimento de mercado, principalmente indo para o mercado de derivativos. A gente aposta tanto nisso que coisa de alguns meses atrás a gente iniciou um processo para abrir uma gestora de recursos da Estima Energia para gerir um fundo da Estima Energia dedicado a operar contratos de energia. Então, a gente aposta que o mercado vai acabar migrando para esse tipo de produto, porque, como a Alan falou, você tem, na verdade, o mercado físico, mas normalmente o mercado físico é para aquele gerador ou para aquele tomador final de energia que quer receber o produto e levar para a CCE. A maioria dos agentes, pelo menos que eu vejo em comercialização, eles estão lá buscando muito mais a proteção de preço, muito mais interessados em fazer travas de preço, se proteger de alguma forma, fazer trading, prover liquidez ao mercado e com isso, fomentar o mercado e melhorar a formação de preço desse ambiente. Então, tanto é que parece um pouco diferente o que acontece no nosso mercado, que o mercado físico ele gira hoje, acho que em torno de 4 ou 5 vezes o seu próprio mercado. É algo que não se costuma ver normalmente em outros mercados físicos pelo mundo. O que normalmente acontece, o natural, é as pessoas procurarem a proteção, se proteger de preço no mercado financeiro. Então, a gente acredita que o mercado de energia vai acabar naturalmente migrando para contratos financeiros derivativos de energia. Então, a própria formação da curva tende a melhorar, como o próprio Alan falou. Quanto mais sucesso tiver esse mercado de derivativos dentro do BBCE, melhor vai ser a formação da curva, mais longa você vai ter a formação dessa curva e a participação dos agentes de forma a mantê-la de forma bem incrível e bem estável para o setor inteiro. Legal, obrigado. Eu queria que o Alan comentasse um pouquinho sobre a importância dessa curva e dessa formação de preço e do próprio mercado de derivativos, numa questão que o mercado discute muito, que é a parte de gestão de garantias e eventualmente, olhando um pouco mais para frente aí, no eventual desenvolvimento de uma clearing, que obviamente sempre esteve no nosso roadmap, mas obviamente que depende de alguns passos para o mercado chegar lá. Então, queria que você comentasse a importância disso e pedir para o Felipe complementar aí, principalmente aí com base na nossa experiência lá na CETIP, né, Felipe, sobre gestão de garantias e como que esse mercado pode ser desenvolvido até como um passo anterior até chegar a uma clearing, né? Acho que até para fazer uma passagem, uma ponte para a gente entrar no tema, né, de garantias, acho que vocês falaram bastante coisa legal aqui, né, com relação à possibilidade do crescimento aqui, né, a vontade de migrar aqui e de trazer esse volume, essa negociação para o mundo do derivativo. E o Alan tinha comentado alguma coisa com relação ao alongamento da curva à medida que o mercado amadurece, né, ao aumentar a negociação, isso vai se alongando. Isso tudo acho que está muito ligado, né, Alan, eu concordo, de fato, a questão da transparência. Você começou falando lá da LIBOR, depois falou aqui da questão do alongamento, essas coisas estão ligadas, e eu acho que nós aqui no EBC temos um papel importante aqui nisso, que é de trazer cada vez mais transparência para o mercado, né? Acho que quanto mais transparência, quanto mais a gente tiver efetivamente ali as informações negociadas dentro da tela, então onde efetivamente o mercado acontece, onde quanto mais negócio nós temos ali, acho que mais confiança, mais credibilidade nós vamos tendo para essa curva, mais isso permite o alongamento. Quanto mais alongamos essa curva, acho que mais confiança o mercado tem nesta composição que está sendo construído, que atrai liquidez, né? Atraindo liquidez, melhora ainda mais
liquidez, ainda mais transparência, e isso vai se retroalimentando efetivamente como um ciclo, até que a gente possa chegar onde o Violaro estava ali, acho que comentou bastante, né, na questão de utilizar efetivamente essa curva, nesse primeiro momento, acho que muito como uma referência, seja para o P&L, seja para a própria marcação das posições, a marcação ao mercado dos ativos, pegar efetivamente ali uma saída, né, uma potencial saída dos contratos baseados nessa curva, mas também torná-la efetivamente a referência para a liquidação, né? A hora que ela ganhar esse corpo, e nós vamos chegar lá, efetivamente teremos a possibilidade ali no derivativo para que ela se torne a referência não só balizadora para marcação, mas também o fixing para as liquidações, né? Acho que esse é o caminho natural que a gente vai seguir. E a hora que a gente tiver esse fixing dado, esse preço consolidado como referência, certamente a gente vai estar pronto ali, né? O Violaro também comentou muito a questão não só da clearing, mas da CCP lá na frente. Acho que a gente vai chegar lá. Mas nesse processo de passagem, né, daqui até lá, onde a gente está trazendo transparência, robustez, trazendo preço na tela, trazendo a possibilidade dos players entrarem, seja aqui o player mais especulativo, que a gente sabe que faz parte, é importante, esse cara vai trazer liquidez para a gente, seja o outro agente, o hedger, como o Alan colocou, o comprador de proteção ali, que na verdade vai usar muito esse acompanhamento de preço futuro para que ele consiga adicionar previsibilidade, né? Eu acho que isso tudo dentro de uma infraestrutura vai permitir que a gente dê os passos, né? Mas eu quero passar a palavra para o Alan, não quero eu começar a falar de garantia, mas eu só queria, acho que, deixar esse pano de fundo, né, e mostrar o papel, acho que a gente tem como infraestrutura aqui nesse mercado, e tentar, acho que, aumentar um pouquinho a questão do rato aqui para o Alan, mas colocar essa questão no tempo, né, que eu acho que a gente tem um momento aqui muito de gestão, de garantia, de gestão de risco, de crédito bilateral entre as partes, e depois um segundo momento onde, de fato, a gente vai trazer a possibilidade, acho que, de colocar a garantia dentro de uma CCP ou algo que o vale, né? Acho que eu quero falar também sobre isso aqui, mas eu queria estender um pouquinho a pergunta aí do Rato para a gente se aproveitar aqui da oportunidade de ter o Alan com a gente, né? Eu acho que o comentário do Felipe me instiga a fazer uma pergunta adicional, tá, Alan? E aí depois eu vou passar para o Violaro também, que é justamente essa. A gente, em algum momento, a gente não vai precisar mais do PLD como referência, a gente vai passar a usar um preço de referência de mercado, efetivamente, quer dizer, isso é possível, a gente vai chegar lá. Então, só queria adicionar um pouquinho, porque ele me instigou a fazer essa pergunta aí para vocês. Essa última parte eu vou deixar para o Violaro, que sabe muito mais do mercado do que eu, mas acho que onde eu posso contribuir um pouco é fazer esse gancho do gerenciamento de risco, que é onde eu trabalhei a maior parte da minha carreira no mercado financeiro. Eu acho que é um processo evolutivo, né? Eu acho que o mercado ele evolui de tal forma que o arranjo onde você tem uma contraparte central pode ser o mais indicado para você ter esse gerenciamento de risco e tentar mitigar um risco de contágio entre os agentes do mercado financeiro. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo, você tem esse caminho, mas uma coisa que fica claro você tem fases onde isso é recomendado, ou seja, onde você tem momentos onde você pode gerenciar risco de maneira bilateral, onde você consegue ter troca de colaterais entre as partes, né? Então, você já teria mecanismos para que as instituições elas conseguissem operar de maneira a mitigar riscos, né? E aí você usa conceitos de disposição netting entre contratos, ou seja, você não tem um conceito de posição bruta, então você está vendido num vencimento, você está comprado em outro, isso é avaliado a sua exposição potencial em relação à sua contraparte, né? E nesses casos, você, para mitigar esse risco de crédito, você troca colaterais e muitas vezes eles são diretamente trocados entre as partes, que é o mais comum ao redor do mundo e ainda muita coisa tem ido para o mercado de contraparte central, ainda tem uma parcela muito grande que acontece
onde você troca bilateralmente colateral entre as partes, porque a especificidade do produto, a clearing não tem, muitas vezes, o interesse em oferecer o serviço de contraparte central para aquele produto, né? Mas esse é um processo evolutivo, onde há anos atrás o mercado de derivativos de energia no Brasil tinha um tamanho, hoje ele tem atualmente um tamanho que é muito maior do que era no passado. Ele já tem, acredito, a necessidade de mecanismos mais robustos, né, onde você permite ter o gerenciamento de risco de contraparte, né, com a maneira unificada, ou seja, não quero dizer que as pessoas não façam isso hoje. É óbvio que todas as instituições elas acabam fazendo isso, mas cada qual tem a sua metodologia e aí tem divergência, então muitas vezes eles não fazem um negócio ou diminuem um negócio porque tem divergência de metodologia. Quando você tem um ambiente onde uma entidade ela presta o serviço de calculation agent, onde ela atua como realizador da marcação a mercado e ela controla as exposições, isso você tira essa discussão da mesa, ou seja, as instituições elas negociam preço, quantidade e limite de crédito que elas querem ter. Elas não negociam, mas eu uso esse critério, você usa aquilo, e isso não alavanca negócios. Então, quando você uniformiza, você tem uma possibilidade das instituições focarem naquilo que elas querem fazer, que é fazer negócio, né? Eventualmente, você pode chegar num tamanho em que as exposições bilaterais são tão grandes que faça sentido ter uma contraparte central, né? Então, e esse é um processo que a contraparte central ela surge justamente para canalizar esse risco e ela absorver esse processo de risco multilateral, né? Mas isso é um processo que você acaba tendo não no começo do desenvolvimento de um mercado, isso mais à frente. E justamente por que mais à frente? Porque isso é um processo caro, ou seja, você ter uma estrutura de gerenciamento de risco com contraparte central é custoso em termos de capital para a contraparte central, ou seja, ela ter de fato o buffer que ela, se algum dos seus membros liquidantes tiver um problema, ela vai se interpor e liquidar aquela operação, mesmo que parte das garantias não seja suficiente, né? Então, tem todo um processo que eu vejo como o final dessa esteira que o BBCE está trilhando, né? Então, eu acho que o mecanismo de risco de crédito, a sua mitigação, eu acho que hoje já tem mecanismos que vocês podem atuar de maneira mais ativa, né? E a necessidade de ter uma curva que vai facilitar esse processo de vocês atuarem como calculation agent é fundamental, ou seja, novamente, você tem que tirar ruído que não é relevante para a negociação. A negociação ela quer saber oportunidade de preço, ela não quer, mas a sua curva marca diferente da minha, consequentemente, o seu consumo de risco de crédito é maior por questões pequenas. E eu acho que é esse o papel de uma infraestrutura, ela tem que dar condição para que as partes elas façam aquilo que elas querem, que é fazer negócio, né? Eu acho que isso é a evolução. E em algum momento mais à frente vocês me convidam para falar como é que foi, como é que está a clearing de vocês, está pronta e vocês estão operando. Mas eu acho que é um modelo, né? Eu acho que é uma construção que ela vai acontecer na linha do tempo, né? Obrigado. Vou passar para o Violaro aí. A sua questão foi referente a se em algum momento o PLD vai deixar vai deixar de ser referência no mercado, exato. É um pouco difícil, né? Assim, eu penso que no futuro, desenvolvendo um produto derivativo, você vai ter um produto de vencimento mais próximo, né? O M+1, vai acabar sendo negociado, mas dificilmente ele vai se desatrelar completamente do PLD. Os agentes vão atuar ainda nos dois mercados, o mercado físico e o mercado financeiro vão coexistir e eles vão acabar se arbitrando. Então, assim, a arbitragem vai acabar com que o mercado acabe convergindo, colocando, claro, os custos de transação de um e de outro nessa arbitragem, vai acabar se convergindo para o PLD. Eu acho que no final do dia, o mercado todo vai acabar no preço spot físico de energia. Então, o que eu poderia ver, o que eu poderia chamar o PLD era de o preço spot e fazer uma analogia com o spot do dólar que a gente tem
no mercado normal financeiro e que o contrato de dólar do mês corrente ou de vencimento do primeiro dia do mês seguinte, ele acaba convergindo lá na frente com o preço do spot. Então, sendo bem objetivo assim, eu acho que o PLD ainda vai continuar existindo e não é nem o PLD, tá? É o PLD menos, é o PLD ágil. Porque o mercado, no futuro, ele vai acabar liquidando a sua energia, ou precificando o custo de saída pelo PLD mais ágil ou menos ágil, se for o caso. Aí, se me permite, acho que você fez uma analogia interessante, que é, né, aqui no Brasil, alguns dos poucos mercados do mundo onde o contrato futuro ele acaba sendo a formação de preço para o mercado à vista, né? E no dólar futuro é isso já há bastante tempo, tanto que você tem o casado como a negociação do casado, ela é a principal mecanismo de ser transformado do futuro para o spot, né? Ele é institucional, ou seja, todas as instituições elas operam com esse conceito, e a formação de preço se dá no contrato futuro pela facilidade de você negociar, né? Ou seja, para o mercado à vista de moeda, eu acho que, guardadas as proporções, num futuro ele pode ser muito similar ao de energia. Você tem um mercado de derivativos com uma boa formação de preço, com um pool muito grande de agentes, né? Ou seja, mercado à vista de moeda, você tem os players locais que atuam. Você não tem investidores estrangeiros com posições proprietárias fora do Brasil negociando real contra dólar à vista, né? Eles fazem isso através do mercado de derivativos. E isso, essa heterogeneidade de agentes faz com que o mercado de derivativos de moeda seja tão líquido e tão ativo no Brasil, ainda que no último dia você liquida pela PETAX, divulgada pelo Banco Central. Então, eu acho que, de certa maneira, ao meu ver, eu acho que esse mercado de energia ele tende a caminhar dessa forma, ou seja, você tem um mercado muito líquido no derivativo, onde, pela facilidade de você ter traders que não necessariamente querem carregar energia, posição em energia, eles querem aproveitar, o preço subiu muito, caiu muito, né? Imagino, com esse movimento de petróleo que aconteceu aí, preços negativos, trouxe todo mundo para, pô, mas o que pode acontecer nesse mercado? Se tem variação de preço, tem oportunidade de negociação. Onde você consegue fazer isso é no mercado derivativo, ou seja, a facilidade da pessoa entrar e sair. E eu acho que o exemplo aqui no Brasil do mercado de moeda que você trouxe, ele é um excelente comparativo para essa configuração de mercado envolvendo energia, né? Então, a gente costuma dizer que esse é um caso onde o rabo balança o cachorro, né? Porque normalmente o derivativo ele é formado a partir do spot, e aqui, no caso de moeda, você tem o derivativo determinando o spot através do casado. Então, é um negócio bem interessante. E eu acho que é uma configuração do mercado. Eu acho que, no caso de energia, o caminho ele pode ser uma dinâmica muito parecida e se mostrou funcionar perfeitamente bem, né? Você não tem casos de má formação de preço no mercado à vista de dólar, porque o mercado futuro foi movimentado. Ainda que volta e meia alguém traga essas notícias, mas o volume que é movimentado no futuro é implausível, ou seja, não tem como isso está sendo manipulado. Acho que um comentário até final aí, Alan, em relação a esse ponto aí que vocês trouxeram do PLD. Acho que o Violado tinha mencionado a questão de que no físico hoje é alguma coisa como 5 vezes o volume de negociação, efetivamente a montante de consumo, né? Me parece que com a criação da instituição, acho que com a possibilidade dos contratos de derivativa, esse volume, esses múltiplos adicionais, eles deveriam ter uma tendência natural a migrar para um mundo do financeiro e talvez até potencializar esse tamanho, né? Acho que esse é um ponto. E se eventualmente a gente tiver uma evolução do mercado na linha desse comparativo que vocês colocaram, né, que eu também concordo que pode ser um paralelo interessante com relação ao dólar, eu acho que eventualmente uma grande liquidez, né, no mundo dos derivativos poderiam trazer sim, uma boa referência de preço, não eliminando o PLD, acho que como bem colocou ali o Violaro, mas eventualmente até trazendo ali, questionar efetivamente a metodologia que o compõe, né, de fato que
está embutida ali, intrínseca dentro desse fixing hoje dado no mercado, até porque acho que ele não traz muito do que seria o componente de risco do processo de comercialização mesmo, né? Acho que ele não traz esse componente, né, na formação da referência. Mas, enfim, era só fazer um comentário final, concordando um pouco com o ponto aí de vocês, acho que adicionando só uma visão um pouquinho diferente, tá? Tá legal. Eu acho que, só para complementar, eu não vejo muita diferença da forma como a gente vai construir nossa expectativa de preço futuro no mercado de energia. Assim, voltando ao paralelo com o dólar sendo uma commodity, sendo uma moeda que você pode estocar de forma fácil e carregar com juros ela, a energia você não tem custo de carregamento. Você é uma commodity, você não consegue armazenar a um custo atrativo, barato. Ou seja, você vai ter que continuar ainda formando sua curva, formando suas expectativas com base na meteorologia, nas afluências dos rios, na sua expectativa de configuração elétrica do sistema, de forma que a gente vai continuar por muito tempo ainda precisando da ajuda dos nossos analistas de middle office, modeleiros, chuva-vazão, meteorologistas, e esse pessoal vai continuar com a gente. Ótimo, acho que um pouco essa é a conclusão, né? Porque não vai ser um mercado igual ao de dólar, né? Pelo que vocês estão falando, por causa dessas características do mercado, mas sem dúvida uma maior liquidez no mercado derivativo vai contribuir nessa formação, né? Concordo com todos aí também. Felipe, só para encerrar, acho que seria legal você falar um pouquinho sobre essa nossa curva que a gente está lançando agora, né? É importante esclarecer as metodologias, acho que o Alan pode, por favor, complementar. Acho que é importante explicar a questão do contribuidor de preço, né? Porque realmente é uma parte importante, mas ela só vai ser utilizada em último caso, ela é o terceiro nível de informação. Então, se vocês dois aí puderem explicar um pouco para esclarecer isso para todo mundo, e novamente aqui está aberto a perguntas, quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui, tá? Legal. Então, vamos lá. Acho que primeiro eu fiquei bastante contente aqui com até o desenrolar da conversa, porque no final das contas acho que vários dos elementos que pudemos capturar aqui da colocação de todos, né, em especial acho que o Alan trouxe uma visão muito aí de metodologia histórica, experiência, inclusive de outros mercados, né, o Violaro trazendo muita preocupação aí de fato usabilidade prática inclusive para fins de marcação, PNL, etc. Acho que tudo isso está muito pautado em alguns pilares importantes que a curva que nós estamos lançando aqui na BBC acaba realmente trazendo e incorporando, né? Então, eu estou falando aqui primeiro de transparência e estou falando de credibilidade e confiança a partir dos dados efetivamente existentes. Então, para resumir, né, como é que nós estamos fazendo de fato, qual que é a ideia dessa curva que estamos colocando agora no ar, né? Ela não é, nós já tínhamos uma curva no passado que atendia, acho que as necessidades do mercado até então, mas acho que com esse atual crescimento do mercado e projetando aqui um crescimento muito maior e tudo que falamos aqui em especial com a introdução do mundo de derivativos, se fez necessário, obviamente, repensar um pouco desse modelo. Então, essa nova curva, ela traz uma composição, acho que híbrida, né, de muitos dos pontos aí que eu acho que o Alan trouxe como importante ali no início do discurso dele, que seria a questão de olhar efetivamente para o transacional, né, para as transações ocorridas em plataforma, e é isso que a nossa curva está fazendo. Então, o primeiro ponto é sempre olhar para isso, né, nada melhor do que olhar para o negócio que saiu. O Alan até colocou, nem sempre todo negócio é o melhor negócio, mas é o melhor que nós temos, né, e é o melhor que tem como referência, e é realmente o preço ali mais, é o preço real do que aconteceu, né, concordando às vezes parte do mercado ali ou não, é o que realmente se dá, e ele traduz, né, a maior possibilidade de encontro das partes e da realização de um negócio efetivo. Então, acho que transacional e negócios ocorridos é o nosso número 1 aqui, e é o primeiro critério que nós vamos utilizar na composição da curva. Num segundo momento, né, como nós sabemos que não temos ainda a liquidez em todos os vértices dessa curva,
né, para aqueles que ainda não estiverem efetivamente ali, a gente não tem um volume de negócio significativo, a gente não vai ter um transacional como referência, então ali nós vamos olhar efetivamente as ofertas. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma plataforma de negociação, então nós temos efetivamente as ofertas e o mapa das melhores ofertas desse mercado. Né? Então, nessa segunda esteira, nós vamos olhar para o que o mercado está colocando como melhores ofertas de compra e venda e balizar, a partir daí, o que seria o preço médio entre essas ofertas para compor os vértices faltantes dessa curva. E, obviamente, como o Rato até colocou ali na introdução da questão dele, né, como um último recurso para a completude ali de alguns vértices faltantes, aí sim teremos o processo de contribuidores, né, vai ser um grupo bastante extenso de contribuidores, então nós vamos ter uma boa referência do que seria esse mercado para compor esses vértices. Esses contribuidores serão efetivamente colocados apostos aqui diariamente, então a gente vai ter não uma referência estática da curva no futuro, mas uma evolução dinâmica e uma possibilidade de acompanhamento diário das expectativas futuras. Então, para resumir, foco número um aqui em transparência, muito na questão do transacional, olhando para negócios que saíram, isso que vai levar, acho que, a confiança, a credibilidade que o Violaro ali precisa para fazer as marcações e as tomadas de decisão que ele colocou. Acho que, num segundo momento, a composição de alguns vértices com as melhores ofertas e, por fim, aí sim, a última tranche dos contribuidores. Essa soma de elementos vai nos permitir colocar uma referência parruda aqui, consistente, né, diária, de uma curva futura, né, e espero que cada vez mais alongada a partir dos negócios crescentes. Tá? Então, Rafa, essa é um pouco da metodologia, essa é a ideia da curva e esses são os principais elementos que nós estamos trazendo para o mercado. Obrigado. Eu queria que o Alan complementasse, e principalmente, Alan, acho que é importante mencionar, dentro dos critérios de negócios realizados, né, eu acho que, a gente tem uma predileção dentro do processo por negócios realizados dentro da tela cega, né, dentro da plataforma em si, e não boleta, né. Então, que eu acho que isso é fundamental também, porque são realmente negócios que estão ali passíveis de ser agredidos pelo mercado, obviamente, dependendo do limite de crédito, mas são negócios que estão ali à disposição do mercado e não são negócios combinados um a um e depois levados a registro, né? Então, eu queria que você reforçasse esse ponto e também a questão dos critérios, né, para ser um contribuidor de preço, porque a gente não vai escolher aleatoriamente, existem alguns critérios e que esses contribuidores vão ter que atender esses critérios. Não, sem dúvida, esse ponto que você colocou, né, essa distinção entre aquilo que é em tela e aquilo que é bilateral, direto, só o registro, eu entendo que a preferência seja justamente pelos negócios que foram apresentados em tela para todos em balcão, né, a modalidade de balcão. E isso, novamente, a razão é justamente a transparência. Eu acho que a formação de preço ela tem que ter como um norte, ela servir como referência de preço e que as pessoas possam ver aquele preço como que ela poderia ter negociado aquele preço, né? Às vezes você tem uma curva de referência, mas quando eu olho uma curva de juros, a curva que é LTN não é o meu custo de capital, né? Então eu não consigo tomar dinheiro àquela taxa. Quando você tem uma curva de preço, você olhar e falar, não, essa foi o preço que foi negociado e eu vi as partes que colocaram a oferta, eu poderia ter agredido naquele momento, né? Então, eu acho que essa predileção por utilizar os negócios que são de tela, ele tem, novamente, um excelente racional, né? É óbvio que muitas vezes você tem, para alguns vencimentos, que é uma posição, um mês muito específico, que eventualmente não tem negócio em tela e você tem que utilizar negócios que foram bilateralmente apenas levados para registro para vocês, mas novamente são negócios, desde que eles sejam negócios que não tenham a finalidade de desvirtuar o funcionamento do mercado, né, movimentar artificialmente o mercado, eles são igualmente aceitos e eu acho que essa combinação é o que vai fazer o sucesso dessa metodologia que vocês estão implementando aqui, acho que agora, primeira semana de junho, justamente por ter uma série de mecanismos que tentam, olha, quando a preferência sempre é negócio, mas negócio de qual natureza? Negócio de tela,
Mas se eu não tiver negócio de tela, você tem negócio de balcão, continua na categoria negócio. Quando não tem negócio, nem tela nem balcão, você vai para ofertas. Mas quais ofertas? Aquelas ofertas que são que atendem um bid desk spread adequado, que elas tenham uma quantidade ali sendo apregoada, que ela ficou em tela por um tempo específico. Quando isso não é possível, e pode ser caso não é possível, você vai para contribuinte, né? E para contribuinte também tem um critério específico. A pessoa não pode não ter nenhum compromisso em mandar uma informação e não ter nenhuma qualidade em relação àquilo que ela está mandando. Então, vocês também farão um filtro, né? Não são todos os preços ou todas as taxas que são enviadas que automaticamente o BBCE vai utilizar. Então, acho que, sim, tentando resumir, eu acho que é um conjunto de práticas e elas estão alinhadas com as melhores, aí que eu posso dizer do ponto de vista desses esforços que foram desempenhados internacionalmente para tentar ter bons benchmarks de preço, né? Ou seja, eu acho que é esse o esforço que vocês estão feito, eu acho que é por aí mesmo. Queria comentar a respeito também. Eu acho que a preferência pela tela tem uma questão principalmente de você saber o horário que foi fechado aquele determinado negócio. Eu acho que na nossa experiência lá na Estima, sempre quando a gente vê um negócio de boleta circulando, a gente sempre questiona se aquilo lá foi realmente fechado naquele momento, alguns minutos antes, ou foi uma boleta esquecida que as pessoas esqueceram de registrar pela manhã. Então, acho que a questão da tela é principalmente essa questão do horário. Você tem certeza do horário que aquilo lá foi fechado. E aquilo lá não é referência de um negócio passado. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta também. Eu imagino que também na formação da curva, você vai ter dificuldade em dias, por exemplo, ponte de feriado, dia de baixa liquidez. Vai ter dia que você não vai conseguir muita participação dos informantes, porque não tem realmente muita gente no mercado. O que é procedimento de contingência ali, caso você não encontre muita referência de preço para formar a curva? O que é o plano D ali, no caso fale cada uma das prioridades? Vamos pegar até um ponto que, obrigado aí pela pergunta, pegar um gancho do Alan também. Vou responder sua pergunta e aproveitar no pacote aqui, acho que no Q&A ali o pessoal colocou, acho que algumas perguntinhas também específicas, vou aproveitar para já responder também, se você me permitir aí, aqui, o importante é que, como a gente colocou e o Alan até bem reforçou ali, são diversas as camadas de composição da curva, né? Então, nós temos a primeira, que é o transacional, e ainda em 2 etapas, né? Mesmo passando por 2 etapas, tem a terceira, que são as ofertas, que aí mesmo nos dias e aí de menor liquidez, eventualmente, onde a gente tem um enfraquecimento de alguns negócios, se permanecem as ofertas, o que nos ajuda ali a compor boa parte da curva, né? E por fim, indo para o último recurso, que seria ali o recurso dos contribuidores, né? Nós temos a ideia que tenhamos aqui ciclos anuais, né? Então, a cada ano a gente faz uma rotação de um grupo bastante extenso, né? Em princípio, nós estamos falando aqui de 20 contribuidores, tá? Onde teremos uma regra aí de elegibilidade, obviamente, que será devidamente em seu tempo divulgada, inclusive, e esse grupo possa girar aí ao longo do tempo e anualmente, né? Mas esse grupo, ele traz aqui um compromisso, tá, Velaro, conosco. Então, existe um comprometimento de todos que foram ali eleitos e aderiram a isso, de representar e atuar. Então, mesmo nos dias onde, num momento de estresse total, onde não temos eventual uma ponte de um feriado, como você colocou aí, ou uma situação muito específica, quando se tem ali uma escassez de negócios, mais do que isso, né, uma escassez de registros e ainda mais uma escassez de ofertas também, ainda assim poderemos contar ali com um grupo bastante amplo de contribuidores que tem esse compromisso conosco de diariamente estar ali a postos, né? Então, teoricamente, a gente não vai ter a fuga dessa última camada de proteção, para que ela fique em aberto. E aí, respondendo as perguntas ali até que eu tinha colocado, eu vi no Q&A, tem a questão do horário, né, que você, o Velar também fez um comentário importante, que os negócios saindo no horário específico, isso ajuda a trazer confiança para a curva, né, não é um negócio que foi de manhã e que foi lá no final do dia.
Então, esse horário, inclusive, está sendo feito, toda a construção da curva está concentrada no horário de maior liquidez, que pega ali o final, né, do meio para o final da tarde, que é o horário onde se concentra a maior parte da liquidez do mercado. Então, não corre o risco ali de hoje. Nós sabemos que o mercado ele tem alguns negócios que são outliers, muitas vezes fora desse horário, e isso poderia vir a poluir um pouco a curva. Então, isso está excluído, a curva olha especificamente para essa janela de horário, e, inclusive, né, o foco é tão aqui na questão da liquidez e trazer confiança na curva, que não só o horário, mas estamos olhando onde tem mais de 90% dos negócios, que é efetivamente na região sudeste, nos contratos convencionais de preço fixo, né, e que essa é um pouco das perguntas aí que o pessoal estava colocando. Então, toda a concentração e todo o esforço na construção da curva está centrado em várias camadas de proteção e onde, de fato, está a liquidez do mercado e onde a liquidez acontece, que é na nossa plataforma. Tá? Então, é aqui que nós estamos efetivamente apoiados para prover e auxiliar aí na construção da curva. Então, espero ter respondido aí não só a sua questão, como alguns que estavam ali no Q&A. Tá? Sim, obrigado, Felipe. E também a questão do prazo, a gente está falando de uma curva, tentar fazer uma curva, né? Esse é o objetivo de 3 anos, então a gente tem um alongamento maior também. Tem uma pergunta aqui que eu queria direcionar para o Violaro, que é em relação à eventual condição de vencimento antecipado, né? No vencimento antecipado, e às vezes por alguma situação atípica de default, por exemplo, né? Muitos contratos prevêem isso, o contrato de derivativos é um dos que prevê isso. A gente é agente de cálculo dessas operações, e aqui é uma pergunta sobre a utilização da curva para realmente fazer essa situação de vencimento antecipado no caso de default. Se você acredita que o mercado vai se adaptar ou vai aceitar a utilização dessa curva para o cálculo do eventual ajuste aqui numa situação de default. A resposta objetiva é sim. Eu acho que não tem como fugir dessa referência de mercado para tentar calcular a perda do default de uma determinada parte. Hoje em dia, todo mundo que faz a administração de risco de crédito nas suas casas acaba sempre fazendo a marcação a mercado que tem com cada uma das contrapartes. E eu acho que é uma boa prática, inclusive no contrato físico que a gente tem hoje em dia, a gente tem um cálculo do custo de reposição daquele contrato, caso uma parte entre em default. Então, o custo de reposição do contrato nada mais é do que você marcar contra a curva. Marcando contra a curva, teoricamente, você está numa posição de venda, você poderia construir uma nova posição de venda aquele preço da curva. Então, eu acho sim uma boa prática e, se eu não me engano, isso daí deve estar no contrato padrão de derivativos, né? Que em algum momento vocês vão disponibilizar. Exatamente. Tem uma outra pergunta que eu acho interessante aqui, talvez eu e o Felipe aqui a gente consiga responder, e se o Rodrigo ou o Alan quiserem complementar, fica à vontade. Em relação às operações do mercado de energia físico, o fato de que, diferentemente dos derivativos, onde existe a obrigatoriedade de registro dessas operações, existem muitas operações no mercado físico hoje que não são registradas, ou os negócios realizados não são previamente registrados. Realmente, assim, isso é fato, a gente vai lidar sempre com as informações que a gente garante que os negócios aconteceram, né, via tela, preferencialmente, e também através da nossa boleta, né, das operações realizadas em algum momento do dia e depois registradas, mas, de fato, sempre vão ficar de fora as operações que são feitas de forma bilateral, dado que não existe uma obrigatoriedade, assim como existe no mercado de derivativos, para isso. Acho que o mercado de derivativos, o crescimento e a liquidez do mercado de derivativos para fazer com que isso aconteça, né, naturalmente, até porque todo o framework regulatório do derivativo já obriga esse registro no momento que a operação, no dia que a operação acontece, mas realmente em relação aos dados do mercado físico, isso não existe uma obrigatoriedade e talvez nem venha a existir essa obrigatoriedade no futuro, né? Eu acho que aqui é uma questão muito mais da gente encontrar mecanismos de facilitação operacional para que essas operações sejam capturadas. Então, aqui é o nosso trabalho como BPSEC, a gente já tem feito,
de conseguir conquistar o mercado, para que o mercado cada vez mais transite as suas operações através do BPCE, mesmo que não seja na tela, mesmo que não seja na boleta, mas que utilize algum serviço, principalmente de pós-negociação, ou até de pré-negociação, no caso de gestão, por exemplo, em limites, para que a gente consiga atrair essas operações. Então, não sei se o Alan e o Felipe queriam acrescentar alguma coisa, mas eu acho que o que a gente tem que trabalhar aqui, a gente não é um cartório, então eu não posso obrigar o registro dessas operações, e não vou obrigar o registro sem que haja um valor agregado, né? Acho que a gente tem que mostrar que existe um valor agregado para esse registro. Mas, de fato, assim, a gente vai depender desse crescimento do registro para poder ter mais dados ainda. Então, acho que é assim, só um comentário, na verdade, reforçando o seu último ponto, que é muito, nós estamos efetivamente olhando, quando se trata da curva, nós estamos olhando efetivamente porque é transparente, né? Porque tem negócio aqui, então não poderíamos considerar ou compor a curva com qualquer elemento que não tivesse a transparência necessária. Mas, de outro lado, como você bem colocou, né, Rafa, eu concordo, e é o que a gente vem trabalhando aqui, e vocês saberão muito em breve aí, muitas das novidades que nós teremos para oferecer daqui pela frente. Então, acho que todo o nosso esforço aqui está concentrado em atrair, né, em atração. Então, trazer, de fato, todo esse mundo de negócios que não passam hoje pelo PVCE para que passem. Ou seja, a ideia é aumentar, portanto, o nível de transparência e, com isso, melhorar ainda mais a questão da formação de preço. Acho que esse é o reforço que eu queria deixar. Né? Você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que é uma excelente discussão. Fico feliz por ter participado, e acho que a gente, quando um fala, dois aprende, né? Então, toda vez que eu falo sobre isso, eu aprendo um pouco mais sobre o mercado de energia. É bastante rico, e eu acho que o momento dessas construções, dessas discussões são super oportunos, e obrigado pelo convite. Só tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou passar aqui para o Violaro rapidamente. A principal diferença do preço de spot de energia para outras commodities é que temos um preço formado por um modelo de custo e não por oferta dos vendedores, como ocorre em outros mercados. O modelo de custo é sujeito a alto risco regulatório. E tá, ele pede aqui para o Alan também comentar, Alan, se você puder ter mais um tempinho aí. Vocês julgam que este é o principal fator que afasta o investidor / especulador do mercado de energia? Sim, é um modelo de custo. Isso é uma escolha do regulador, na verdade, por optar por esse tipo de modelo. Talvez futuramente a gente passe para um modelo de oferta dos agentes. Isso daí acho que está em discussão, mas tem muito pano para manga ainda para ser discutido. Eu vejo também que mesmo um modelo por oferta, você não está isento de problema regulatório. Porque o modelo de oferta que você tem em outros países, você tem o input do modelo de preços, por exemplo, que cada casa calcula, acaba vindo do mercado. Acaba vindo informações dos geradores, dos distribuidores. Cada casa vai acabar formando a sua expectativa de preços e fazendo ofertas no dia seguinte. Esse problema regulatório não se acaba na questão da escolha do modelo em si. Ele permanece. Você tem alguns dos problemas que eu já vi em outros mercados. A questão de parada forçada, informação de preço de combustível. Então, isso são todas pequenas questões que vão influenciar no preço por oferta de cada um dos agentes, e tem que estar muito claro para todos que a informação é pública, tem que ser disseminada ao mesmo tempo para todo o mercado, de forma que não tenha um agente com informação privilegiada em detrimento de outros. Eu acho que esse era o principal ponto que eu teria que fazer a respeito da preço por oferta, vis-à-vis preço por custo. Então, na verdade, não tem uma resposta fácil para isso. Os dois vão depender ainda de interferência regulatória, e a gente vai ter que conviver com isso. Eu acho que isso ele é comum, não só no mercado de energia aqui no Brasil, mas a possibilidade, né, de questões regulatórias, ela é um risco eminente
Eu acho que muitas vezes isso é majorado ou mitigado, dependendo da conjuntura política e econômica de um determinado país, né? Mas eu acho que não é esse um determinante para um especulador entrar ou não. É óbvio que quando você tem uma dúvida altíssima se haverá confisco ou coisas do gênero, muitos dos agentes, eles naturalmente eles se retraem do mercado, mas em condições normais, eu acho que a presença do especulador, ele muito atua em o que a gente chama de informação assimétrica, ou seja, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair, o especulador, ele atua justamente pontualmente abastecendo os dois lados do mercado com diferentes visões, né? É óbvio, quando você tem esse risco iminente de ruptura, eu acho que aí nem só o especulador, como ninguém atua no mercado, mas eu acho que esse é um cenário que não passa na atual conjuntura, né? Ou seja, de intervenção dessa natureza no mercado de energia, e ou ser mercado livre ou por modelo, eu acho que os dois casos, concordo com o Violaro, aí está sujeito, né? Mas eu acho que as instituições acabam sendo determinantes, o papel institucional e regulatório é fundamental para que você tenha o crescimento de um mercado. Eu acho que com um modelo fixo como é hoje, com despacho do que oferta e demanda, o ambiente regulatório é consolidado no Brasil, né? Legal, obrigado, Alan. Só para tem uma pergunta aqui: como o BBC pretende avaliar os preços para diferenciar outliers? Será mencionado o bid-ask spread dos preços? Deve responder, Alan. Eu acho que cada mercado, né, cada vencimento, ele tem mais ou menos liquidez, e isso é refletido justamente no bid and ask spread. Então, eu acho que é um trabalho que a área de supervisão aí está desenvolvendo, ou seja, determinar, ou seja, para um vencimento mais curto, faz mais sentido um bid and ask spread menor, porque a formação de preço é melhor, mais clara. Eventualmente, para um vencimento mais longo, você tem um bid and ask spread maior, porque justamente você tem mais incerteza em relação ao preço. Então, eu acredito que isso é um parâmetro dentro da metodologia e novamente, ela não deve ser fixa, né? Então, conforme um determinado vencimento, mês, ele vai tendo mais ou menos liquidez, a área de supervisão deve fazer esses ajustes para refletir a melhor regra. Em outras palavras, eu acho que não tem um número, é 30%, independente do vencimento. Eu acho que isso funciona muito de qual mercado, de qual vencimento você está falando. Tem vencimentos que o bid and ask spread é bem fechado, parece até que você está negociando uma ação, porque os preços estão ali quase com um tique, né? Não existe o conceito de um tique, mas é como se houvesse um conceito de um tique. Então, R$1 acima, R$1 abaixo, você fala, poxa, isso aqui não está dentro do que está sendo praticado. Enquanto que em outros vencimentos você tem ali R$5 como uma referência. Então, eu acho que é muito dinâmico e isso reflete a conjuntura do próprio mercado, né? Tem uma pergunta sobre a API. Sim, teremos API só da curva, só lembrando que quem tem acesso aos dados da curva são só os clientes do BBC, e de acordo com o nosso TCU, esses dados não podem ser disponibilizados para terceiros, tá? Então, sim, teremos a API, mas só tomar cuidado com este ponto aí, para não disponibilizar dados para terceiros e sofrer algum tipo de problema. Eu queria encerrar aqui também. Puta, Alan, tem muita pergunta para você aqui. Vou fazer essa última aqui para a gente encerrar, que a gente está na hora, mas eu acho que isso aqui é rápido também. Não existiria um problema ainda adicional para uma futura avaliação de risco, dado o que chamamos de futuro se assemelha a um collar, uma vez que está limitado por piso e teto? Acho que é a questão de ter o preço de energia, ter no mercado físico, né? Ter o piso e o teto. Bom, responde aí, que se quiser eu complemento também. O Violaro também, se quiser complementar alguma coisa. Eu posso complementar, mas o Violaro, que está no dia a dia, pondo a cara, negociando, comprando e vendendo, acho que pode responder melhor do que eu, e eu entro com alguns esclarecimentos adicionais enquanto eu ouço a resposta dele. A questão do piso e do teto, assim, desde que o mercado esteja negociando, esteja preços sendo negociados no mercado livremente,
a gente não vê problema na existência de piso e teto, não, para a existência do mercado de derivativos ou mesmo do mercado físico. O mercado negociando isso daí, a gente marca a curva em cima do que o mercado negociou, efetivamente. Uma resposta bem direta. Assim, o mercado negociou naquele preço, está saindo o negócio ali, é aquilo lá que vale. E eu só complementaria que isso é uma diferença muito grande do que você está falando, um modelo onde você tem, por exemplo, câmbio fixo e está todo mundo vendo que o preço é diferente do que a autoridade lá, o Banco Central, está comprando, vendendo moeda, e vai haver uma pressão fortíssima sobre aquele preço e ele não é mais representativo do mercado. Então, se tem um piso e um teto, as pessoas estão negociando livremente naquele valor, eu acho que a formação de preço está acontecendo e a curva vai refletir isso. Então, também não vejo, de fato, um problema maior, não. Não, e lembrando que a gente negocia abaixo do piso, não tem problema nenhum em negociar abaixo do piso. No caso do PLD-, você tem negócios a PLD-, a gente está negociando abaixo do preço de referência do mercado. Ou quando o PLD é piso, você está negociando abaixo do piso. Então, o mercado se ajusta, né? Embora você tenha piso e teto, o mercado ajustou, no caso do PLD-, a inadimplência da própria CCE. Legal, não, é exatamente isso que eu respondi. O mercado é soberano, né? Acho que alguém falou isso aí. E aquilo que o mercado negociar é o que vale. Para encerrar aqui, a gente já está com mais de 1h30 aí. Obrigado a todos vocês. Se quiserem aí fazer umas considerações finais, aí 1 minuto para cada um. E mais uma vez, em nome da BBC, agradecer a todos aí pela presença, agradecer o Alan aí por esse trabalho conjunto que nós fizemos aí. Acho que primeiro de muitos, né? E eu acho que a gente está, mais uma vez, aí saindo na frente, disponibilizando essa curva. E, obviamente, que isso é um organismo vivo, na verdade, uma curva a gente nunca vai acertar 100%, a gente vai ter que toda hora fazer um processo de revisão, incorporar outras informações. Acho que é um processo constante de melhoria contínua, né? Mas acho que a gente larga na frente aí, mais uma vez, disponibilizando essa nova curva para o mercado também. Não, com certeza, Rato. Eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse fórum com vocês, poder ter participado desse processo de discussão, de construção. Como eu falei, me antecipei, mas quando um fala, dois aprendem, né? Então, eu como um pesquisador disso, sempre que eu me deparo com um problema novo, esse é um caso assim, eu tenho aprendido muito e tem sido bastante gratificante ver essas discussões acontecendo. E uma coisa que você colocou é verdade, isso é o que a configuração do mercado hoje, com os melhores entendimentos do funcionamento, parâmetros, estruturas, ele é um objeto dinâmico. Então, eventualmente, as propostas da curva, alguns parâmetros, critérios vão sendo alterados, haverá o desafio aí posterior de incluir o derivativo, como a formação de preço, com a vista. Então, é um objeto dinâmico e foi um prazer, estou sempre à disposição, pode me chamar para contribuir nesse debate que tem sido muito enriquecedor aqui para mim. Obrigado, Alan. Rodrigo? Eu acho que cabe agradecer novamente o convite do BBCE para participar desse evento. Primeira experiência minha no webinar, eu acho que foi muito positiva, aprendi bastante com vocês. Eu acho que quanto mais pergunta, melhor. Quanto mais oportunidade a gente tem de explicar como funciona a formação de preço, como é que a gente acha que esse mercado vai evoluir, melhor para o mercado e melhor para o BBCE. Eu acho que o BBCE está numa rota muito boa de evolução. A gente acredita na bolsa e no desenvolvimento do mercado. Então, assim, parabéns pela iniciativa e conte conosco, eventualmente, em qualquer novo evento. Obrigado, Violaro. Felipe, nosso trabalho começa agora, né? É isso aí, nós estamos só começando, o webinar está terminando e o nosso desafio realmente está só começando, mas eu queria, obviamente, agradecer aí não só o Rato, mas em especial a presença aí dos dois gigantes aí, né? Tanto o Alan quanto o Violaro. Muito obrigado, foi um prazer enorme encontrá-los aqui, acho que dialogar um pouquinho, contar com a ajuda de vocês. A gente precisa, obviamente, da contribuição aqui próxima do Alan, no desenvolvimento, no desenho da metodologia, das soluções, mas a gente precisa muito aqui, né, a gente precisa muito de vocês perto da gente, com a gente,
para que efetivamente a gente consiga construir o mercado da maneira como ele precisa, da maneira como os nossos clientes precisam, de forma segura, transparente, mas acima de tudo, da maneira como se faz necessário, né? Da forma como o cliente precisa, como você que está ali na ponta negociando, está na hora ali na tela apertando o botão, precisa, quais são as funcionalidades, qual a praticidade e que nível, o máximo de confiança que a gente possa passar para você ali naquele momento. Então, conta com a gente, conto muito com vocês, e como o Rato colocou, nós estamos só começando e teremos muitos outros aqui, webinars como esse. Eu espero de verdade aqui encontrá-los novamente, com várias novidades que a gente vai trazer para vocês aí. Teremos certamente meses aí de muita coisa para acontecer, para entregar e para ajudar a construir e desenvolver esse mercado. Então, obrigado mais uma vez. Legal. Prazer. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado a todos que participaram aí. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.